Seja o nome do Senhor. Desta feita, no texto que lemos como leitura introdutória, Natan, apenas um verso. Joel, capítulo 2, versículo 19. Vamos estar ministrando sobre esse texto, que diz assim: E respondendo o Senhor lhe disse: Eis que vos envio o pão, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. Senhor nosso Deus e Pai amado, te agradeço por esse dia, te agradeço por meu paizinho, com quase 100 anos de idade, estar conosco, por celebrarmos, comemorarmos esse dia em família. Te agradeço pelos meus filhos que me deste, me fazendo pai de um casal de filhos, de 2 filhos lindos e maravilhosos. Te agradeço pelo meu netinho que já está por vir, pai, e serei pai 2 vezes. E te agradeço, Pai, antes de tudo, depois de tudo, além de tudo, eu te agradeço por ter o Senhor como meu Pai celestial, por tua paternidade espiritual, porque o Senhor sim é o melhor Pai de todos. Abba Pai, Paizinho, Paizão, muito obrigado por tudo, por essa data. Fale conosco agora uma vez mais através da ministração da tua palavra. Que a tua palavra nos pegue e nos acerte, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, e que ela prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou, que ela tenha vez, que ela tenha voz. E eu te peço que o Senhor repreenda todo obstáculo contra a tua palavra, todos os inimigos da tua palavra, todos os empecilhos contra a tua palavra, que o Senhor jogue por terra, em nome de Jesus. Que a tua palavra tenha livre acesso entre nós. Fale conosco, que a palavra através desse microfone chega nos ouvidos de todos que estão ao alcance desse som, dessa ministração, dessa palavra, mas que teu Espírito Santo leve dos ouvidos ao coração de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, obrigado. Amém e amém. Pode sentar-se, igreja amada, por gentileza. Bom, uns irmãos viajando, né? Como dissemos, alguns irmãos em repouso hospitalar, mas estamos aqui para a glória de Deus, celebrando esse dia que a sociedade já comunista está tentando negligenciar, né? Mas a igreja está aqui, amados. A igreja como sal está como uma das características do sal, que é preservar. Portanto, preservar as coisas boas. Obrigado. Mateus 4:42. Preservar a família, a paternidade. Mateus 10:42. Preservar a paternidade, a maternidade, o casamento heterossexual, preservar a família sim patriarcal, judaico-cristã, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Bom, dito isso, temos a nossa celebração, comemoração e bebemoração também após o culto, em homenagem a esse dia. Mas nós gostaríamos de falar nesta noite sobre pão, vinho e azeite. Amém? Eu queria a atenção de todos para a palavra de Deus. Pão, vinho e azeite. Bom, esses 3 são mencionados várias vezes nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. Natan, por gentileza, em Joel mesmo, no capítulo 1, versículo 10, temos outra menção, dentre outras, em outros livros proféticos, dos profetas maiores e menores, até em Salmos. Olha o que ele diz ali: o campo estará assolado e a terra de luto, porque o pão será destruído, a vide se secou
e as olivas se murcharam. Era um castigo de Deus, quando Israel estava principalmente na idolatria, castigá-los com a ausência de pão, de vinho e de azeite. Bota aí, Natan. Livro de Salmo 104, versículo 15. Outra menção, dentre outras, que o tempo não nos permitirá falar. Diz assim, olha: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que alimenta e sustém as suas forças. Bom, eu li certa feita, isso tem algumas décadas atrás, que todo judeu que se prezava, ele deveria ter no seu quintal esses 3 vegetais, essas 3 plantações, tá? O cereal para o pão, a oliva para a azeitona, a oliveira para a azeitona para fazer o azeite, e o trigo para o pão, né? Ou melhor, eu vou repetir: o trigo para o pão, a oliveira para o azeite e a vinha, repito, para o vinho. Para o vinho, para as uvas, para as parreiras, para se fazer o vinho. O judeu que se prezava, eu não sei hoje, talvez em alguns lugares, até hoje, seja assim, tinha que ter pelo menos essas 3 plantações. Elas são para nós hoje especificamente muito simbólicas. E é sobre esse simbolismo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. Amém? Porque o pão, ele simboliza o corpo, ele simboliza a vida material, ele simboliza o sustento físico, o alimento, né? E isso o crente sabe e gosta e faz muito bem. O crente é conhecido, diz que esse ditado no meio do mundo, eu não sei. O crente é conhecido como quem não bebe não, mas come o quê? Muito. Come muito, né? Come muito. E eu brinco tanto com isso que para queimar a minha língua, né? Deus me deu um filho que come mais ainda, tá? No penúltimo recreio do nosso curso teológico, as turmas juntas na varanda da igreja, foi no penúltimo recreio, que foi o festival de pé, ele comeu de 30 a 40 pés de galinha. É desse jeito. Mas o vinho, exatamente, se tivesse mais ele comeria mais. Mas o vinho, ele tem também seu simbolismo. Ele simboliza a alma. Bom, o pão simboliza o quê? O corpo. O vinho simboliza a alma, simboliza a vida emocional, a vida pessoal, e simboliza também a alegria. Aliás, já lemos isso aqui no Salmo, né? 104, versículo 15. E o azeite, algumas traduções, ou melhor, perdoa-me, algumas versões, no lugar do vinho vai vir um mosto, acho que é corrigida. E no lugar do azeite vai vir um óleo. Eu prefiro, né, as traduções mais modernas que fala mesmo pão ao invés de cereal, que fala vinho ao invés de mosto e que fala azeite ao invés de óleo. E o azeite simboliza o quê? Bom, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza a alma, o azeite simboliza o espírito. Eita! Simboliza a vida espiritual, simboliza a unção de Deus, o seu Espírito sobre nossas vidas. Bom, é basicamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, de dividir com vocês, de compartilhar com vocês, de falar com vocês esta noite. Em primeiro lugar, lembrando que disse e vou repetir, quando Deus queria castigar Israel, dentre outras coisas, Deus castigava com a ausência de pão. Aí a gente sabe que tem por causa da falta da chuva, né? Tudo isso a gente sabe. Com a ausência de vinho e com a ausência de azeite. E quando Deus abençoava Israel, Natan, bota no texto original por gentileza.
como sempre fala o pastor Marinho, né? Porque aqui é uma promessa do Senhor de bênção para Israel através do profeta Joel, né? Porque Israel estava errante, estava errado e se conserta diante do Senhor. Quando se arrepende, larga os seus ídolos e volta para o Senhor, Deus fala assim, e respondendo lhe disse: eis que eu vos envio, o pão, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e não mais vos entregarei ao opróbrio, ou seja, a vergonha entre as nações. E Deus quer nos abençoar com essas bênçãos, com pão, com vinho e com azeite. Deus quer abençoar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Deus quer abençoar, com sustento. Deus quer abençoar com alegria. Deus quer abençoar com unção. É com tudo isso, mas precisamos estar diante do Senhor. Largar, abandonar, jogar fora, como eu preguei há pouco tempo, todos os ídolos do lar, se arrepender diante do Senhor e voltar-se para Ele. E Ele também, assim como Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus, né? Paulo escreve isso em Gálatas, no final do seu livro, que nós também seremos abençoados com o pão, com o vinho e com o azeite. Vamos lá, em primeiro lugar, o pão, ele simboliza o corpo. Natan, coloca aí, por favor, 3 de João, capítulo único, né? Versículo 2. 3 de João, capítulo único, versículo 2. Diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Opa, e nós vemos também João falando para Gaio, o presbítero amado, né? Faço votos por tua prosperidade e por tua saúde física, assim como próspera também a sua alma. É sobre isso. As 3 tentações em uma, lá em Gênesis 3:6, então bota aí Gênesis 3:6. As 3 tentações em 3 em Mateus 4, capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 10, e as 3 lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 14 a 16, é a mesma coisa, que fala do espírito, da alma e do corpo. Olha essa ali, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Assim, Natan, a gente vai pular porque seria 10 a 11 versículos, mas nós conhecemos a história, a passagem da tentação no deserto, Mateus 4, né? Que Jesus foi tentado em 3 áreas, e ele vence 3 vezes, versículo 4, versículo 7, versículo 10, como está escrito, ele foi tentado no corpo, ele foi tentado na alma, ele foi tentado no espírito. E agora tem um verso só, bota um verso só, João, capítulo 2, 1 de João, eu disse, né? Capítulo 2, versículo 16, eu havia falado anteriormente, 1 João 2,16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, sobre essas, ou seja, não é sobre essas 3 plantações ou vegetais que nós queremos falar literalmente, é sobre essas 3 áreas das nossas vidas: o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito, tá? E eu vou começar do menos importante para o mais importante, e vou deixar o mais importante para o final, vocês vão ver por quê. Então, o pão simboliza o corpo, e Deus quer que tenhamos um corpo saudável, mas vocês me conhecem, não poderia deixar de falar, também faça seu dever de casa para isso, irmãos. As pessoas só comem bem quando estão mal. É verdade ou mentira? As pessoas quando estão bem, comem mal. Aí quando estão mal, começam a comer bem. Já disseram, ou já disse alguém certo dia, né? Tome suas refeições como remédio, para que você tome suas refeições como se fosse remédio, para que depois você não tome seus remédios como se fossem refeições, como se fosse uma comida. E é verdade, eu conheço gente que comia de tudo e muito mais, gordura o que mais amava,
jogava a carne fora, ficava só com a gordura e hoje está pagando preço. Vocês conhecem alguém também? Hoje está comendo remédio como se fosse comida, porque antigamente não comeu a comida como se fosse um remédio. Eita! Amém? Então Deus faz votos por nossa saúde, mas nós também devemos fazer a nossa parte, cuidar do nosso corpo. Mas uma das bênçãos do Senhor sobre nós é enviar o pão, que fala, além da nossa vida física, da nossa saúde física, fala também da nossa vida material como um todo. Então, Filipenses 4,19, vamos ler. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ó, irmão, sabe o que acontece? Glória. Outra coisa aqui, só para nós. Deus é poderoso bastante para suprir cada uma de nossas necessidades. Cada uma. Ele não supre, eu não sei. Eu não sei. Talvez Abraão, em um momento, ou quem sabe nesse momento de Gênesis 24, 1, parte B, que diz: e em tudo Deus abençoou Abraão, porque nós conhecemos a história dele antes desse verso, ele já estava com mais de 100 anos, 120, se não me falha a memória. Abraão teve alguns deslizes, teve algumas pendências, teve algumas dependências, né? Nós conhecemos, mas Deus supre cada uma de nossas necessidades, não todas elas de uma vez só. Isso eu creio. E outra coisa, quer ver uma coisa? Deus supre uma necessidade, geralmente a gente entra em outra. Deus supre outra necessidade, geralmente a gente cria outra. É verdade ou mentira? Há quem diga que muitas das nossas provações são nós mesmos que buscamos. Eita! Mas Deus é poderoso bastante para em Cristo Jesus suprir cada uma de nossas necessidades. Né? Necessidade física, necessidade material. Porque o que adianta você ter bênçãos materiais e não ter saúde física para desfrutá-las? É aquela história, né, que dizem também por aí afora, que o homem gasta dinheiro, ou melhor, gasta saúde para conquistar dinheiro, e depois conquista o dinheiro e perde a saúde. Aí gasta o dinheiro para tentar reconquistar a saúde, no final perde o quê? Os dois, a saúde e o dinheiro e a saúde. Eu tenho uma mensagem que fala sobre 3 palavras importantes. E sabe qual uma delas? 3 palavras importantes que pouca gente... Quer ver? Uma é harmonia, mas não é essa que eu queria destacar. Está na mensagem. Mas outra palavra importante que eu falo sobre 3 palavras importantes se chama equilíbrio. Equilíbrio. Teve uma fase da minha vida que eu erroneamente trabalhei demais. Você sabe o que é trabalhar 18 horas em média por dia, sem folga? Sem férias? De eu conversar com a minha filha ou ela comigo por bilhete. Não é isso, nada? Lembra? Trabalhei demais. Cheguei a trabalhar 21 horas por dia, né? E sem folga. Dormi de 2 a 3 horas por noite. Só ver a minha esposa na madrugada. Eita, irmão. Nunca mais faço isso. Os dois extremos, Deus diz em Amós que o meu povo anda pecando em seus extremos. Anda pecando em seus extremos. Outro extremo é não querer trabalhar nada. Trabalhar demais está errado. E trabalhar de menos ou nada também está errado. Equilíbrio. Comer um bom prato de comida é errado, irmãos? Acho que não. Vou falar isso agora, sustento, é outro simbolismo no pão. Mas, irmãos,
que nem um irmão daqui, eu ouvi a mensagem, que ele não está aqui, uma vez ele comeu 6 pratos de papa lombeira. Lembra disso, Tânia? Você estava lá, na era pequena, não lembra. Depois de 6 pratos de papa lombeira, no 6º ele já estava vendo demônios no prato. Não era demônio não, ele estava delirando, oscilando de tanto papa lombeira. Então comer um prato, 2 pratos, que vai, irmão, de papa lombeira ou de qualquer outra refeição, cardápio, é pecado? É errado? Lógico que não. Mas 4, 5, 6, irmãos, é gula. 40 pés de galinha. É gula, exatamente. Ó, detalhe, grave isso aqui. Depois dessa palavra, pode, toda vez que você ler, você vai lembrar disso. Ou pode procurar. Quase todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre glutonaria, ela também fala sobre bebedice. Então as pessoas só falam contra a bebedice, mas está lá junto também a glutonaria. Eita! Poxa, pastor, logo hoje vai ter uma comemoração depois do culto em homenagem ao Dia dos Pais. Poxa, pastor, vai ter massas ao molho branco, para quem quiser a bolonhesa, né? Vai ter bolo, vai ter uma surpresinha dentro da caneca de comer, tá? Dentro da caneca de cada papai. O senhor veio falar isso? Sim, eu vim falar isso. Eu costumo dizer que teólogo estraga prazer de crente, né? Teólogo estraga prazer de crente. Então, preste atenção, praticamente todas as vezes que você lê agora Deus falando na sua palavra contra a bebedice, a glutonaria está lá juntinho, junto e misturado. Amém? Mas o terceiro característico do simbolismo do pão é o sustento. O sustento, alimentar, é alimentação, que Deus não quer nos deixar faltar. Eita, nós temos um costume em família, glória a Deus por isso, e eu quero que todos vocês tenham, quisera que todos tivessem, né? O costume de orar em família, antes das refeições, e agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia, e geralmente um ou outro que ora, sempre é um, uma vez é um, outra vez é outro, enfim, geralmente todos os dias tem uma oração assim: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia, que o Senhor nunca nos deixaste faltar. Amém? Porque geralmente o ser humano também só dá valor àquilo que perde, aquilo que não tem mais. Grave isso aqui. Isso vale, grave isso aqui, para todas as áreas das nossas vidas. Não espere perder para dar valor. Dê valor para não perder. Eita, vou repetir. Filosofar um pouquinho? Não espere perder para dar valor. Falei igual o crente pentecostal agora. Não espere, Samuel que gosta de repetir, mas está dormindo. Não espere perder para dar valor. Mas dê valor para não perder. Amém? Pegou a senha? Pegou a visão? Eita! Então que Deus quer abençoar a nossa cesta e a nossa amassadeira, o nosso armário e a nossa geladeira. Vou contar de novo. Eu não sei se aqui tem gente, talvez a irmã Maria, eu não sei, alguns mais novos, o irmão Daniel, eu não sei, que não ouviram essa história. Mas eu vou contar. A gente é comerciante e a gente compra em atacadista. É fardo de 10, só que na época, Natan, a gente comprava aqueles fardos de 6, né? Hoje a gente compra fardo de 10, 20, né? No atacado. E eu comprei na época em outro atacadista, né? Não o que nós fazemos hoje, porque nós estamos crescendo, graças a Deus, né? A gente comprava fardo de 6. Aí eu comprei 6 quilos de feijão carioquinha. Aquele feijão marronzinho. De uma marca e tal, não vou falar, para não fazer propaganda. E eu falei assim: um desse aqui é para assistência social da igreja, tá?
Dentre outras coisas, grave isso aqui. Aí a gente guardando as coisas, tal. Eu peguei 1 quilo daqueles 6. Se fosse hoje era 10, um fardo de 10, né? Ou 2 de 10, 20, 20. E eu tirei 1 quilo daquele fardo de 6 e trouxe para a assistência social da igreja. A gente mora do lado da igreja. Não era dia de culto, eu coloquei aqui. Quando eu voltei em casa, que eu fui ver, os 6 quilos de feijão carioquinha estavam lá. Estão vendo? Ó, o que nem na área falava quando eu era criancinha. Para você se você não crê. Mas eu creio, porque se eu não crer eu morro. Eu falei assim, eu coloquei o feijão lá agora? Aí eu vim aqui na igreja. Você será que eu confundi? Tão longe, né, irmão? Eu moro tão longe. Eu vim aqui do lado da igreja para ver, né? Eu devo ter confundido. Só tinha os 6 daquela marca, carioquinha. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ver, estava na cesta aqui, ó, da cesta básica, da assistência social, o feijão carioquinha que eu tinha acabado de trazer. Voltei em casa de novo, falei, não é possível. Quando eu voltei em casa, que eu fui ver, os 6 estavam lá. Deus multiplicou na hora. E deixa eu te falar uma coisa. Deus só multiplica em cima de alguma coisa. Tudo multiplicado por 0 é o quê? Então, se você não dá nada, Deus vai multiplicar na sua vida sobre esse nada. E nada você terá. Eita! Amém? Até as dores de parto de Eva como um castigo foi dado sobre uma dorzinha que ela já sentia. Porque Deus fala assim, por esta causa, multiplicarei sobremodo as dores do teu parto. Ela já tinha tido parto, quase um dolor, tá? Um desconforto abdominal, tá bom? Mas Deus disse, multiplicarei sobremodo. Eu aprendo que é uma passagem que eu amo. É repetida 2 vezes, é repetida uma vez, fala 2 vezes, e ela está nos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe qual é a passagem? Sabe qual é o milagre? O milagre da multiplicação dos pães. Se não me falha a memória, é o único milagre do Senhor que está registrado nos 4 evangelistas. Não é 4 evangelhos não, tá, irmão? Não são 4 evangelhos. O Evangelho de Jesus Cristo é um só, Marcos 1, escrito pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu aprendo nessa passagem, porque André viu o garotinho que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos e deu a Jesus. Como Jesus pega o lanchinho com os 5 pães e 2 peixes, o que ele faz? Ele agradece, ele apresenta, ele dá graça e depois ele multiplica. Depois a multiplicação foi feita na distribuição. Grave isso aqui. A multiplicação foi feita na distribuição, não foi feita na mão de Jesus. Grave isso. Foi através da mão dele, mas não na mão dele. Grave isso aqui. Tudo que você dá a Deus, Deus abençoa e Deus multiplica. Pastor, eu tenho pouco, ele vai multiplicar sobre esse pouco. Pastor, eu tenho mais, ele vai multiplicar sobre esse mais. Pastor, eu tenho muito, vou dar muito, ele vai multiplicar sobre esse muito. Mas ele só multiplica sobre aquilo que você dá. Eita! Pão simboliza saúde física, o corpo abençoado. E louva a Deus. Pastor, eu tenho uma artrite, uma artrose. Pastor, eu tenho uma hipertensão, uma diabetes. Pastor, eu tenho uma gastrite, uma úlcera. Louve a Deus, porque você está aqui. Porque você consegue andar, porque você consegue trabalhar, porque você consegue congregar, porque você consegue fazer as suas coisas. Talvez ninguém no mundo, talvez nem Natan, com 20 anos, talvez ninguém, quem sabe alguém, se for a avassaladora minoria, tenha uma saúde perfeita, que não dê um espirro. Lembra, Nara? Fora disso, a nossa saúde pode não ser 100%, mas está 80%? Está 80%? A sua saúde está 80%? Dê um glória a Deus misturado com aleluia. Amém? Então está 80%, está 70%, está
eu vos envio o pão, a saúde, a bênção material, o sustento alimentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu passei fases na vida, nas vacas magras, que eu não tinha muita opção. Nayara lembra disso, né, Nayara? Nayara fala que ela passou a infância nas vacas magras, Natan está passando nas vacas gordas. E aí eu acho que a gente era até magro, não era por opção. Irmão, tinha dias que eu abria a geladeira, parecia uma granja, só tinha ovos. Era porque quando parecia uma cisterna. Mas, irmãos, o pobre e o brasileiro, é verdade, é melhor a geladeira parecer uma granja, só tem ovos, do que parecer uma cisterna, só tem água. Aí eu fazia ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, aí fritada, omelete, aí ovo batido em cima, jogado em cima do chuchu, cozinhava ali, aí ovos, aí eu fui pesquisar. Falei, meu Deus, meus filhos e eu também, então já estávamos enjoados de tanto ovos. Aí, ovos à pochê, uma comida francesa e uma que as crianças adoraram. Natan era pequenininho. Vocês já falaram, né? Ovos a catalão. Mas a gente é pobre, mas a gente reinventa. Hoje, pela graça do Senhor, a gente pode escolher o que quer comer, o que quer pedir, se quer ir comer no restaurante. Ou eu pergunto, como eles sabem, pergunto, o que vocês querem? Sexta-feira eu perguntei, vocês querem comer o que hoje? Eu vou fazer. Aí eu dei algumas opções. Vocês querem feijoada? Vocês querem carne seca com abóbora? Aí os dois falaram, uma feijoada. E nós fizemos. Porque Deus, ele diz, eis que eu vos envio o pão, que é símbolo de todos os alimentos. Segundo lugar, eis que eu vos envio o vinho. E o vinho, ele simboliza a alma. Não tem como falar um pouquinho como profissional da mente, como psicanalista, como terapeuta. Porque o vinho simboliza a alma e nós precisamos cuidar da nossa alma. Livro de Salmo 42, versículo 5. Eu amo esse salmo e sempre falo: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, meu Deus. Olha isso aqui, irmão. Eu gosto de fazer esse trocadilho com as palavras e ler de trás para frente. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louve o Senhor, mesmo em meio às suas lutas, às suas tribulações, às suas tentações, às suas provações. Louve o Senhor. Aliás, o mesmo salmista, não, vocês são os filhos de Coré, né? O outro salmista diz: bendirei ao Senhor, Salmo 34:1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente. Aí daquela tradução diz: sempre nos meus lábios. Vou repetir: bendirei ao Senhor em todo o tempo. No tempo bom, no tempo mau, no tempo fácil, no tempo difícil, não importa o tempo, no tempo de alegria, no tempo de tristeza, no tempo de vacas magras, no tempo de vacas gordas, eu louvarei o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Volta lá para o Salmo 42, por gentileza, versículo 5. E continua o salmista, os filhos de Coré, no final dizendo: o Senhor é meu auxílio, Ele me auxiliará, Ele me ajudará, Ele me socorrerá, Ele é meu socorro. E olha que interessante, os salmistas aqui, eles falam com a sua própria alma, eles não deixam a alma ditar as regras. Eles dizem assim: olha que coisa interessante, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Está vendo? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei.
Espere em Deus. Quando a tristeza bater a sua porta, Jesus está no lado de dentro do seu coração? Tá? Você já abriu Apocalipse 3, 20? Esse que eu estou à porta, se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele comigo. Ele já está dentro. Então, quando a tristeza bater a porta, pede Jesus para atender. Atende, Jesus. Que a tristeza vai bater-se retirada. Em nome de Jesus. Aleluia. Alegria. Deixa eu gravar outra coisa aqui. Igual amor, amados. Amor é um cupido que me flechou. Só que não. Amor é um sentimento? Mas é um verbo, é uma ação. Amai-vos. É uma decisão pessoal. Assim como alegria, Natan. Bota aí, Filipenses 4:4. Diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma decisão minha me alegrar. Só no final de semana eu falei para a minha família. É triste a situação. Aliás, falei hoje de novo. É triste isso que aconteceu. Mas eu não vou permitir que ninguém nada me entristeça. É triste o que aconteceu, porque é mesmo. Ele sabe do que eu estou falando. Mas eu não vou permitir que ninguém me entristeça. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, parte C. E todo dia quando eu acordo, eu oro e oro a palavra. E geralmente eu começo assim. Bota aí, Natan. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Eita! Glória a Deus. Eu bebo desse vinho do Senhor que alegra a minha alma. Alegra a minha alma. Já teve gente que falou assim: pastor, o senhor é tão feliz, o senhor é tão alegre, o senhor é tão animado, o senhor ri tanto, o senhor dá cada gargalhada linda. Eu já vi gente falando isso para mim: o senhor parece riquíssimo, mas eu sou. Ué, vocês já esqueceram da mensagem que eu preguei algumas semanas atrás? As verdadeiras riquezas? Eu sou riquíssimo e sei disso. Amém. Eu tenho um nome limpo, louvado seja Deus. Eu tenho uma família harmônica, eita, linda, louvado seja Deus. Eu tenho um ministério, glória a Deus, limpo, em nome de Jesus. Eu tenho um trabalho digno, porque o trabalho dignifica o homem. Eu sou rico, eu não sou? Aliás, eu tenho a maior riqueza de todas essas que mencionei e falei, que é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Se eu tombar aqui agora e cair durinho no chão, eu sei, eu creio que eu vou para o céu. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não por mim, mas por Ele. Por Ele. Então o vinho simboliza a alma, simboliza a alegria. Bota aí, Natan, livro de Juízes 9:13. Porém a videira lhes respondeu. Isso é uma parábola, né? Das árvores, para saber quem seria a rainha da floresta. Isso estava cerca de um juiz que seria levantado. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens? Outra tradução diz assim: que agrada a Deus e alegra aos homens, parecido com o Salmo 104, verso 15. E iria pairar sobre as outras árvores? Ou reinar sobre as outras árvores? Aí o vinho, e Deus diz: eis que eu vos envio o vinho. Deus está dizendo: eis que eu vos envio a cura para a alma, a cura interior. Eis que eu estou sarando a sua alma ferida, cicatrizando as feridas ainda abertas. Deixa Deus te enviar o seu vinho para sarar a sua alma, para alegrar o seu coração, para abençoar a sua vida emocional.
a sua vida pessoal. Eita! Para abençoar, repito, a sua vida emocional. Porque assim como Deus é trino, é trindade, você é trino, você é uma trindade humana, você também é triuno. E quando Deus diz assim, Gênesis 1:26, até façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, uma da imagem, uma da semelhança, é que você também é três, como Deus é três. E por isso que ele fala, eis que eu vos envio o pão, o vinho e o azeite. Deus podia falar em todas essas vezes que está registrado, e já lemos algumas aqui, essa tríade, esses três vegetais. Deus poderia falar assim, olha, eis que eu vos envio o arroz, o feijão, não é isso? Deus fala assim, eis que eu vos envio o pão, o vinho e o azeite. 15 minutos. 15 minutos. Deus quer abençoar. Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, inclusive a sua alma. Deus quer curar a sua alma. Com vontade de pregar de novo, pão, vinho e azeite, parte 2. Mas vamos para o terceiro para terminar, falta menos de 15 minutos. Eis que eu vos envio também o azeite. E o azeite simboliza o Espírito. O teu Espírito. Simboliza também, o azeite é um dos símbolos, a gente estuda em pneumatologia ou paraclitologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O azeite é um dos símbolos do quê? Do Espírito Santo. Também. E o azeite simboliza a tua vida, a minha vida, a nossa vida espiritual. Simboliza a unção de Deus sobre nós. Fala sobre sermos ungidos. Aliás, antigamente, os judeus, não sei hoje, repito, talvez em alguns lugarejos, talvez, né? E algum interior do interior lá de Israel, ainda tenha quem faça dessa forma artesanalmente, de maneira artesanal, né? Mas os judeus tinham costume, faziam um lagar. Imagine uma cisternazinha de uma meia altura, né? Às vezes era redonda, e ali se colocava no fundo as azeitonas. Aí costumava-se, se você ler alguns livros sobre usos e costumes de Israel, dos povos antigos, você vai ler isso. Separavam 4 pedras de forma redonda, se o lagar geralmente era redondo, né? E tinha uma torneirinha lá embaixo, uma saídazinha, uma canaletazinha que saía, né? E um recipiente embaixo que pegava. A primeira pedra sobre aquelas azeitonas selecionadas, saía o primeiro líquido, que era o azeite extra virgem, o azeite que era separado para a unção. Eita! Para a unção de pessoas, de líderes, de sacerdotes. Grave isso aqui. E até alguns casos, como em utensílios do tabernáculo antes do templo, para também a unção de alguns objetos. Grave isso aqui. Não apenas de pessoas. Essa era a primeira pedra, saiu o primeiro azeite. O azeite extra virgem, o puro, puríssimo, que era separado para a unção. Aí colocavam ali, vocês estão entendendo? Estão imaginando? Estão imaginando como é? A segunda pedra redonda dentro do lagar, redondo, e as azeitonas lá embaixo. Aí saía lá embaixo o segundo líquido, que era usado para, aí alguns poderiam chamar, para o óleo da alimentação. Aquele segundo azeite, ou aquele azeite de segunda, era usado para alimentação. Eita, você está pegando? Aí a terceira pedra era colocada sobre as 2 primeiras que estavam ali no lagar, amassavam ainda mais as azeitonas, já quase quebrando os caroços.
Aí saiu o terceiro líquido, que era usado para iluminação. Eita! Tem gente pegando? Tem gente entendendo? Para iluminação, para as lamparinas, para os lampiões. Aí, eles colocavam a última pedra sobre as três. Aí já, até estouravam alguns caroços e saía o quarto e último líquido, que se fazia o sabão, que era usado para purificação. Eita, eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque o azeite de Deus sobre as nossas vidas é para tudo isso. Eita. Primeiro é para unção. Primeiro é para unção. Você precisa dessa unção para viver. Unção que despedaça o jugo. A unção, Natan saiu, né? Quem puder ali, João 2,12 e João 2,27. Quem tem a unção que nos ensina. Aleluia! E deixa eu te dizer que não existe nova unção. Porque se existe nova unção, nunca vai acabar a unção, porque sempre vão inventar uma unção nova. 1 João, capítulo 2, versículo 20, e depois o versículo 27. Se a minha mente não me enganar. 1 João 2, bota no versículo 20. Depois pula para o 27. Diz assim: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Eita, e todos têm de conhecimento. Que Jesus falou em João, pode deixar no 27, né? Que ele vos ensinará. Aí no 27 assim: quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós. Então não vem com esse papo, com essa falácia, com essa heresia de uma nova unção, a unção do sabonete, a unção de não sei o que lá, a unção da vassoura, a unção... Não vem com essa falácia, não. Vai enganar crente sem conhecimento da palavra, crente analfabeto bíblico. Vós recebeste a mesma unção, que ela permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, essa unção, o Espírito Santo vos ensinou. Amém? Amém. Então o azeite que nos unge, que nos alimenta. Aleluia. Eu estou falando do Espírito Santo. Amém? Amém? Que nos ilumina e que nos purifica. E que nos limpa. E que nos lava. Lembra das 4 pedras? Dos 4 tipos de azeite? É isto. Eis que eu vos envio o azeite. O azeite. O azeite. Aleluia. Para que você priorize a sua vida espiritual, que é a mais importante. Muitas das vezes, principalmente em João, para ser mais específico, principalmente nos capítulos 14 a 16, quando o Senhor fala sobre o Espírito Santo, tem 3 palavrinhas que sempre estão acompanhando. E eu vou destacar com vocês. É a palavra com, é a palavra sobre e a palavra em. A menor, que só tem 2 letras. Grava aí, deixa ela para o final. Várias vezes o Senhor está falando sobre o Espírito Santo, repito, principalmente nesse capítulo de João, aí está lá, também em Lucas, em outros, mas está lá. Com. E o Espírito Santo estará convosco. Convosco é o quê? Hoje? Com vocês.
Glória. E o Espírito Santo estará conosco. Estará contigo, com você. Fala de companheirismo. Fala de companhia. Com indica que o Espírito Santo está do meu lado. Do teu lado. Ele está com você. Ele está te ladeando para te proteger. Amém. Mas a outra palavra é sobre. Aliás, em Lucas 1, se não me fala a memória, tem até aquele corinho: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Não é? Quanto tempo não cantamos esse hino, né? Indica que ele está do teu lado, com você, que ele é companheiro. Mas sobre indica que ele está acima de você. Sob, com B mudo, é o quê? Que ele está abaixo de você. O barco está sobre o mar. E o mar está sob o barco. Olha isso aqui. A Bíblia não diz que o Espírito Santo estará sob você, mas sobre você. Aleluia. Para te abençoar. Eita! Sabe por que ele está sobre você? Porque ele é incomparavelmente, e nem se compara, maior que você. Sobre você para te abençoar. Eu amo essas duas palavras. Mas eu amo muito mais a terceira. E ele, o Espírito Santo estará em vós. Aleluia. Em vocês. Sabe o que é isso? Se com está do lado, se sobre está acima, está onde? Está onde? Está dentro. Quase que eu quebro o óculos. Está dentro. Está dentro. Está dentro. Ele está aqui dentro. É por isso que você é o que é. É por isso que você não é mais quem era. É por isso que quem te viu e quem te vê. É porque ele está em você. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Eita, glória a Deus. E aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos terminar. Se Deus quiser, a gente fala. Pão, vinho e azeite, parte 2. E tem muito ainda a falar. E pouco tempo para dizer. Mas deixa eu vos falar. E deixa eu vos dizer. Que 1 Tessalonicenses, e a gente termina por causa do nosso horário. Capítulo 5, versículo 23, até porque 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz que seja feito tudo com decência e ordem. E Paulo está falando sobre o culto. Porque, bom, pelo menos nossos cultos tem hora para começar. Começa às 7 horas, tá? Não começa na hora que os atrasados chegam. Começa às 7 horas o nosso culto. E tem hora para terminar. Termina às 21 horas. Começa às 19 horas, também conhecido como 7 da noite. E termina às 21 horas, também conhecido como 9 da noite. Porque tudo que não tem hora para terminar é o quê? Bagunça. Eu já fui a bagunça, eu sei disso. Bagunça, inferninho, baladas e etc e tal, não tem hora para terminar. Culto tem que ter. Cadê o X, gente? X! Senão não é culto, é bagunça. Salvo, mas caríssimas exceções. No Novo Testamento tem uma. Alguém lembra? Atos 20. Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite. É a história que Eutico cai com sono, no terceiro andar, morre, Paulo desce, ressuscita em nome de Jesus, ele volta e ele leva o seu discurso até... O culto virou uma vigília. Aquilo é pontual. Me mostre outro local.
Me mostre. No Antigo ou no Novo Testamento? Pontual. Se houver um no Novo, que seja dois no Antigo, vértebro testamentário, vai ser pontual, não é uma regra. Decência e ordem. Tem hora para começar o culto e tem hora para terminar. E nós estamos terminando com 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei que eu ia falar corpo, alma e espírito, mas deixar o mais importante para o final? O espírito? Porque primeiro, e eu respeito a palavra, porque eu já vi muita gente de dentro de igreja e de cima de um púlpito falar corpo, alma e espírito. Bom, eu fui motorista entregador de uma grande empresa de marca de cosméticos, cabelo e pele, né? E já vi muitas perfumarias e salões com o nome corpo e alma. Aboliram até o espírito. Corpo e alma, corpo e alma. Já vi academias e nome de lojas com esse nome. Olha lá, 9 horas, está avisando que a gente vai acabar. Corpo e alma. Mas a palavra de Deus diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa te pegar, possa te incomodar, em nome de Jesus. E Deus nos diz: eis que eu vos envio o pão, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Vocês podem aplaudir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo?